Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso terceiro congresso do Fisiortopedia. Espero que vocês não estejam cansando, porque é muita aula boa. E dessa vez a Nara Rabelo vai contar um pouquinho com quem que ela conversou e sobre o que é uma das pessoas que é uma grande referência para mim. Então a Nara vai ter um papo super legal lá, já deu uma bisbilhotada, tá sensacional. Nara, com o que você falou e sobre o quê? Gente, que aula, que aula! Aumentem as expectativas de vocês para essa aula, tá bom? Eu conversei com nada mais, nada menos que Rodrigo Scatoni, que é um cara fenomenal aí, pesquisador clínico, super embasado há muito tempo, estudando tendão, tendinopatias dos membros inferiores de forma geral. Dentro da formação dele, tem grandes centros no Brasil, como a UFSCar, também tem grandes parcerias com a UFMG. Atualmente é professor do programa de pós-graduação da Federal do Rio Grande do Norte. Fez parte do doutorado dele na Austrália, tem colaborações internacionais. Ele é muito, muito bom na área, então definitivamente a gente escolheu uma das pessoas a dedo, né, que falam a respeito de tendinopatias, para conversar conosco sobre o atual cenário da reabilitação, do entendimento a respeito das tendinopatias do membro inferior e da reabilitação. Então ele trouxe conceitos atualíssimos pra gente, e ali dentro do bate-papo eu ainda coloquei um foguinho na palha ali em relação a algumas perguntas polêmicas que vocês costumam fazer pra gente nas mídias sociais, nas aulas, toques clínicos dele, como ele faz algumas coisas dentro do modelo de reabilitação que ele propõe para esses pacientes e alguns pontos-chave aí que não podem faltar na reabilitação, na boa reabilitação do paciente com tendinopatia de tendão calcâneo, de tendão patelar. Foi muito bom, foi realmente muito bom. Eu mesmo vou ver a aula de novo porque foi demais. Então, fiquem à vontade, aproveitem e curtam, porque tá boa demais. Muito bom, gente. Então, boa aula para vocês. Espero que vocês gostem. Deixe um comentário. E quem não conhece Scatoni, por favor, né? Então, vamos lá. Boa aula para vocês e até a próxima. Até a próxima, gente. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Não sei se eu dou bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual é o horário que vocês estão assistindo aqui o congresso, mas sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso terceiro ou quarto, a gente ainda está nessa briga aí, congresso online do Fisiortopedia, agora com ênfase em disfunções dos membros inferiores e esporte. Hoje a gente vai ter a honra de conversar com um profissional que eu particularmente sou muito fã. Estou me divertindo aqui, vocês estão vendo, né? Eu sou realmente muito fã, acompanho o trabalho dele há muito tempo. É um presente para a gente ter ele aqui no Congresso. E para falar sobre tendinopatias dos membros inferiores, não tinha como fugir muito do nome dele, né? Quem acompanha aí nas mídias e tudo mais, nas publicações, sabe que ele é bem, bem ativo na área. Então, para a gente é uma honra ter aqui com a gente o Rodrigo Scatoni. Muito obrigada, Rodrigo, por aceitar nosso convite. Assim, gente, ó, de bate pronto, tá? Pra gente é muito especial te ter aqui, viu? Nara, eu que agradeço. Para mim é um prazer estar aqui. Acho que eu fico muito honrado de ter sido selecionado entre tantas pessoas que vocês podiam convidar para falar sobre essa temática, né? E eu sou um fã também do seu trabalho, do trabalho do Fuxala, do trabalho do Fisiortopedia, então espero contribuir com o grupo de vocês. Obrigada. Bom, nada melhor do que ele mesmo para se apresentar. Fala um pouco de você, por favor, Scatoni. A gente acaba. Eu não sei se todo mundo te chama de Scatoni, mas eu acabei pegando por outros amigos o sobrenome, te chama assim. Fala um pouco de você, o que você faz. Acaba que sempre teve outros Rodrigos na minha sala, no grupo de pesquisa, então acaba que se chamassem de Rodrigo ninguém ia saber quem era. O Rodrigo Baldon também trabalhou comigo há muito tempo, então sempre foi pelo sobrenome, né? Então acaba que todo mundo me conhece por Scatoni mesmo. Então, brevemente só, eu sou graduado em fisioterapia, eu me formei pela Universidade Federal de São Carlos, depois eu fiz aprimoramento na Unicamp em ortopedia e traumatologia, uma parte bem prática lá, atendendo pacientes no HC da Unicamp. Depois eu fui para o mestrado, voltei para o mestrado, fiz o mestrado também na Universidade Federal de São Carlos e em seguida já iniciei o doutorado. No doutorado eu estudei especificamente tendinopatias, então é um tema que eu já estudo já há mais de 10 anos e eu tive o privilégio de ir para a Austrália para fazer uma parte do meu doutorado lá no Instituto Australiano de Esportes com o Craig Purdam, que é uma das grandes referências mundiais na área, né, junto com a Jill Cook. Então eu tive o privilégio de aprender o que eles estavam fazendo lá em termos de pesquisa. Depois eu voltei para cá, eu defendi o meu doutorado e atualmente eu sou professor adjunto do curso de fisioterapia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, eu estou aqui em Natal agora,
e eu também sou coordenador do programa de pós-graduação em Ciências da Reabilitação aqui. Então, de forma sucinta, é isso que eu tenho feito. Tenho feito bastante pesquisa na área de tendinopatia ainda, eu oriento alunos de mestrado aqui nessa área, e é um tema que me agrada bastante, então por isso eu fiquei muito feliz com o convite para falar um pouquinho sobre isso. Muito bom, gente. Ó, a gente vai restringir uma coisa que ele tem aulas de horas e horas a 20 minutinhos, mas aí depois a gente tem a nossa conversa, né? Continuando alguns pontos fortes aí, ou principais, talvez, tá? Então, por favor, Scatoni, compartilha com a gente a tela, a tua aula. Pode ficar bem à vontade, tá bom? Vamos começar? Estou compartilhando aqui. Joia. Pessoal, então, sejam bem-vindos então ao Congresso Online. A gente vai abordar agora então um pouquinho sobre tendinopatias de membro inferior, tá? Vou falar sobre uns conceitos gerais e depois a gente vai bater um papinho sobre os aspectos gerais da reabilitação. Então, são lesões extremamente comuns, né? As lesões nos tendões estão aí entre 30% e 46% das lesões no geral que acontecem no esporte. 6% das pessoas sedentárias também apresentam tendinopatia em algum lugar do corpo, então são lesões bastante comuns, né, na prática clínica. E eles têm um prognóstico que nem sempre é muito favorável. Esse trabalho aqui viu que eles avaliaram atletas com e sem tendinopatia patelar e acompanharam eles por um longo período. E eles viram que existiam sintomas residuais e déficits funcionais 15 anos depois do início das avaliações que foram feitas. Então é uma condição que é bem prevalente e que pode ter um longo curso aí, muito tempo de incômodo para os nossos atletas. E além disso, esse trabalho também teve um dado bem alarmante que 53% dos atletas com tendinopatia patelar tinham abandonado o esporte por causa da dor no joelho deles. Então é um problema que pode ser devastador para a carreira do atleta. Com tendinopatia de Aquiles saiu um trabalho agora, vai sair publicado ainda, né? Ele está ahead of print, em que eles viram que 1 em 4 atletas com tendinopatia de Aquiles continuam com sintomas residuais 10 anos depois do início dos sintomas. Então, realmente são problemas que têm uma tendência de permanecer por um longo período se não forem bem tratados. Com relação à terminologia e à fisiopatologia, né, a gente evoluiu muito, né? Antigamente se falava muito em tendinites, mas tem se visto cada vez mais que os tratamentos tradicionais para tratar a inflamação, né, o sufixo "it" remete à inflamação, eles não têm bom resultado para tratar as tendinopatias. Então a gente migrou para um pouco mais para longe das tendinites, e também porque não se encontra muita célula inflamatória, quase não se encontra célula inflamatória em tendões acometidos por tendinopatias. E aí a gente sempre briga com relação à terminologia, né? Por que é importante discutir a terminologia? É importante porque os tratamentos são muito diferentes. Se o paciente acha que ele tem uma tendinite, ele vai tender a tratar com repouso, com gelo, com medicações anti-inflamatórias, o que a gente sabe que não tem bom resultado para tratar esses pacientes. Então, cada vez mais a gente tem enfatizado que as pessoas usem, né? O consenso atual recomenda que as pessoas usem a terminologia de tendinopatia. A dor, de onde vem a dor, né? Por que é importante saber isso, né? A dor vem, a hipótese mais aceita hoje em dia é que a dor vem das substâncias bioquímicas que são produzidas pelos tenócitos, né? Então não teria um processo inflamatório guiando essa fisiopatologia, não é o principal aspecto aí associado, mas aí por que o paciente tem dor, então, se ele não tem inflamação? Bom, porque os tenócitos, eles são mecanosensíveis, e quando a gente faz uma carga excessiva para esses tenócitos, que são, se vocês forem lembrar, as células primordiais do tendão, eles passam a produzir substâncias que têm um efeito nociceptivo. Então, glutamato, substância P, são produzidas dependendo do estresse que a gente dá, o estresse mecânico que a gente dá para os tenócitos. Então, essa é a hipótese mais aceita, e aí a ideia é que o que mais se aceita hoje em dia é que seria um problema nociceptivo, né? As tendinopatias de membro inferior não teriam tanto algum outro componente envolvido aí nessa dor desses pacientes. Ainda com relação à fisiopatologia, é importante a gente entender que dependendo do estágio do estresse excessivo que o meu paciente está recebendo na sua carreira, na sua prática esportiva ou laboral, ele está num estágio diferente da tendinopatia. Então, esse é um dos modelos mais aceitos também para explicar como é que as tendinopatias evoluem, né? Elas evoluiriam, então, em um tendão normal sobrecarregado, evoluiria para uma tendinopatia inicialmente reativa, que teria um bom potencial de retornar a ser um tendão normal se a gente modificar os fatores que provocaram o problema e tratar, fazer um manejo de cargas adequado, né? Mas se a gente continuar dando estresse excessivo, o tendão vai tender a evoluir para uma degradação, ou uma fase de falha de reparo, podendo evoluir até uma tendinopatia degenerativa. A gente traduziu essa imagem aqui do artigo clássico do Craig e da Cook e do Purdue, e aí a gente tenta trazer de uma forma mais clara aqui para as pessoas o que acontece em termos de evolução da tendinopatia, tanto com carga excessiva quanto com remoção completa da carga. Um repouso também tem um efeito deletério para o tendão,
porque o tendão vai passar a ficar num estágio que a gente chama de proteção de estresse, e isso faz com que ele também, com uma carga agora, uma carga fisiológica, uma carga comum do dia a dia, já evolua para uma tendinopatia. Então, nosso objetivo vai ser sempre na nossa reabilitação otimizar a carga para ter uma adaptação positiva e fortalecer o nosso tecido tendíneo. Então, esse aqui é o trabalho que descreve de forma bem clara para a gente o modelo da tendinopatia, né? Então aqui o modelo que eu descrevi anteriormente, e o que eles colocam é que a gente deveria levar em consideração o estágio da tendinopatia em que o atleta se encontra, o indivíduo se encontra, para guiar o nosso tratamento. Então, se eu tenho lá uma tendinopatia reativa, meu tratamento pode ser basicamente o manejo de cargas, a reeducação e tratar os fatores que estão provocando a sobrecarga. Em contrapartida, uma tendinopatia degenerativa necessariamente precisa de um trabalho com cargas progressivas, com exercício progressivo, para tentar restaurar a estrutura do tendão o máximo que a gente puder e dar funcionalidade para o nosso paciente. Vou falar de alguns fatores de risco e fatores associados, né, já para entrar logo em seguida na reabilitação. A gente tem duas revisões sistemáticas que guiam a gente em termos de dizer o que tem de principal fator de risco e fator associado à tendinopatia patelar e de Aquiles. E o que eles colocam é que o volume e a intensidade de treinamento são fatores muito importantes, a carga que o tendão é submetido, mas também alterações de força, flexibilidade, tanto em nível local quanto proximal ou distal à articulação em questão. Então a gente deveria fazer uma avaliação desses fatores para identificar se existe alguma alteração importante. Na SONAF eles fizeram uma postagem recentemente mostrando aí, sintetizando os fatores da cadeia cinética que têm relação com tendinopatia patelar, né? Alguns trabalhos inclusive foram do meu doutorado, né? Então a gente tem aí fraqueza dos músculos do quadril como um aspecto importante, uma redução de dorsiflexão de tornozelo, uma aterrissagem mais rígida, um histórico de entorse de tornozelo, a posição do tronco na aterrissagem, são fatores que parecem interferir na sobrecarga do tendão patelar. Com relação ao tendão de Aquiles, a gente tem também uma série de fatores da cadeia cinética que podem contribuir para a sobrecarga. Então, a fraqueza dos músculos do quadril também parece ser um fator importante, fraqueza de panturrilha, parece também que existe aí alguma relação com a redução na dorsiflexão do tornozelo. Então, olhar para esses fatores vai ser importante para a gente como um dos aspectos da nossa reabilitação. Então, a dorsiflexão restrita, tem dois trabalhos prospectivos aqui mostrando que redução na dorsiflexão é fator de risco para tendinopatia, tanto patelar quanto de Aquiles. Então, avaliar de forma clínica, por exemplo, com o teste do avanço, que parece ser importante, e a gente tem até valores de corte, né? Se o indivíduo tiver menos de 36 graus, ele está com um risco aumentado de desenvolver tendinopatia patelar, por exemplo. Isso é importante porque os flexores plantares absorvem aí em torno de 40% da carga mecânica de uma aterrissagem de salto, por exemplo. Então, se eu tenho uma dorsiflexão restrita, eu vou limitar a contribuição desse grupo muscular para dissipar a força. E eu tenho aí uma alteração da mecânica da aterrissagem como um todo, que é o que mostra essa revisão sistemática. Então eu vou ter uma alteração na mecânica do joelho, do quadril, um aumento da força de reação do solo, o que aumenta o risco de lesões em atletas. Então olhar para a dorsiflexão parece ser um fator importante para as duas tendinopatias de membro inferior, que são as mais comuns, né, a patelar e a de Aquiles. Com relação à tendinopatia patelar, a gente tem uma revisão sistemática aí que identificou que atletas com disfunções no tendão patelar apresentam uma aterrissagem mais rígida. Então, eles têm menos movimento nas articulações do membro inferior quando eles aterrissam de um salto, por exemplo. E isso geraria uma pobre acomodação das forças, né, a distribuição da força pelas articulações do membro inferior, o que favoreceria a sobrecarga no tendão. No meu trabalho de doutorado, a gente avaliou também a aterrissagem de salto, né, de atletas com e sem tendinopatia patelar. Aqui eu tenho um exemplo de um atleta com tendinopatia e um atleta do grupo controle aterrissando, né? Então, aqui, se vocês olharem, eu tentei pausar mais ou menos no pico de flexão de joelho, você vê uma diferença importante na mecânica da aterrissagem dos dois grupos, né? O atleta com tendinopatia tem uma aterrissagem mais rígida, com o tronco mais reto, com menos movimento do tornozelo também, enquanto o atleta do grupo controle tem um movimento mais harmônico entre as três articulações do membro inferior, né? O que poderia provavelmente melhorar a distribuição das energias e diminuir a sobrecarga no tendão patelar. Ainda sobre a aterrissagem de salto, no meu trabalho de doutorado lá na Austrália, a gente viu a aterrissagem de salto de atletas com e sem tendinopatia patelar, e a gente pediu para eles aterrissarem com diferentes posições de tronco, para ver se isso interferiria na força no tendão patelar. Então a gente pegou esses atletas, pediu para eles aterrissarem primeiro numa posição autoselecionada, depois pediu para aterrissar com o tronco mais ereto possível, depois pediu para eles jogar o quadril para trás e fletir um pouco o tronco na aterrissagem. E a gente quantificou a carga no tendão patelar com um modelo biomecânico, né? Não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente identificou que a dor dos atletas diminuiu com a aterrissagem de salto com o tronco um pouco mais fletido, e a gente viu também que a flexão de tronco reduziu a força no tendão patelar. A máxima força em peso corporal aqui no tendão patelar ela foi menor na condição fletida,
em relação à condição autoselecionada e à aterrissagem com o tronco estendido. Então a gente sugere então que talvez fletir um pouco o tronco na aterrissagem de salto pode ser um dos fatores que a gente pode usar para tentar minimizar a sobrecarga no tendão patelar, por exemplo, na fase inicial da reabilitação. Com relação à tendinopatia glútea, a gente tem aí alguns trabalhos encontrando atraso na ativação do glúteo médio e glúteo máximo em corredores com tendinopatia de Aquiles. A gente tem um trabalho vendo fraqueza dos músculos abdutores, extensores e rotadores laterais do quadril em atletas com tendinopatia de Aquiles em comparação a atletas assintomáticos. Então, fatores da cadeia cinética importantes para a gente levar em consideração. E a mecânica do gesto esportivo. Então, um corredor, por exemplo, que faz um overstride, ele vai ter ali uma maior flexão de quadril, ele está tendo compressão no tendão dos isquiotibiais, está tendo compressão na inserção do tendão de Aquiles. Uma queda pélvica também gera compressão no tendão do glúteo médio. A gente sabe que a compressão ela gera um estresse catabólico nos tendões. Então, talvez identificar algum aspecto do gesto esportivo que está contribuindo para essa sobrecarga, gerando compressão excessiva no tendão, também pode ser importante na nossa avaliação. E a ênfase muito grande em alongamento, né? Se o atleta tem muita ênfase em alongamento todos os dias, ele gosta de alongar muito, o alongamento gera compressão também no tendão, e isso pode ser um problema para a gente em termos de gerar esse estresse catabólico e aumentar a sobrecarga nessa estrutura. Tá, mas eu tenho uma série desses fatores e eu não tenho problema nenhum. O que isso quer dizer para mim? Será que esses são fatores mesmo? Bom, a gente sabe que as lesões esportivas não são simples, elas são complexas e elas têm vários fatores que contribuem para elas e que eles interagem entre si. Então a gente costuma falar sobre esses fatores como sendo palha, né? Então, cada fator desse seria um pouco de palha que está ali sendo acumulada e uma faísca pode ser um aumento abrupto no volume de treinamento. Eu vou ter um fogo que, se eu continuar com esse estresse abusivo para o meu tecido, eu vou tender a aumentar esse fogo que vai virar um fogaréu que vai ficar cada vez mais difícil de tratar. Então, olhar para os fatores que têm já respaldo na literatura parece ser importante para a gente reabilitar adequadamente esses atletas. Eu vou falar agora brevemente da reabilitação só para a gente entrar na discussão. Então, antigamente se falava muito na reabilitação com exercícios excêntricos, né? O exercício deveria ser somente excêntrico para o tríceps oral ou para o quadríceps, para que a gente tratasse os atletas com tendinopatia. Em 3 séries de 15, todos os dias, 2 vezes por dia, por 12 semanas. Esse é o protocolo clássico do Alfredson, que depois o Purdan adaptou para o tendão patelar. E aí a carga, quando o cara estivesse sentindo dor em cada repetição, quando a pessoa tivesse assintomática, deveria aumentar a carga colocando mais peso, com uma mochila, por exemplo, nas costas, e aí a carga vai aumentando progressivamente, né? Por muito tempo, esse foi o protocolo mais recomendado para as tendinopatias. Mas atualmente a gente sabe que, na verdade, não é o tipo de contração que importa, é a carga progressiva. Então, essa aqui é uma revisão sistemática com tendões patelar e de Aquiles, que encontrou que não existe evidência de que isolar o componente excêntrico traz benefícios superiores a um bom programa concêntrico e excêntrico progressivo. Então, o que eles colocam é que a importância é que a gente dê para o nosso atleta, o importante é que a gente dê para o nosso atleta cargas progressivas, concêntricas e excêntricas, e aí não é o tipo de contração que é o mais importante, é a progressão gradual na carga que o tendão está sendo submetido na nossa reabilitação. Então, o que é importante só, essa revisão sistemática recente trouxe para a gente, é que a carga seja alta. Parece que para os tendões patelar e de Aquiles, se eu não trouxer uma carga que seja maior do que 70% de uma RM, por exemplo, o tendão não tem adaptações positivas em termos de renovação de colágeno, produção de colágeno tipo 1, que é o que é importante para ele melhorar a sua força a suportar estresse tênsio. Então, a carga tem que ser alta para que, de fato, eu tenha uma adaptação positiva e, inicialmente, a gente vai fazer isso de forma lenta. Tá? Então, os protocolos mais atuais de reabilitação das tendinopatias recomendam que a gente divida o tratamento em 4 etapas. Uma primeira etapa de tratamento da cadeia cinética, dos fatores mais importantes que estão provocando sobrecarga, manejo da carga, depois um fortalecimento progressivo com cargas progressivas por tendão, depois uma fase de armazenamento de energia e liberação de energia com pliometria e retorno gradual ao esporte. Algumas referências aqui para vocês de tendinopatia patelar, tem esse trabalho aqui da JOSPS, do grupo lá da Austrália, esse outro também do pessoal lá da Austrália, do Jornal Britânico de Medicina do Esporte. E em português nós publicamos esse ano esse capítulo de livro na Profísio, que traz também esses conteúdos agora na língua portuguesa para o pessoal aqui do Brasil. Para a tendinopatia de Aquiles, a gente tem aí um guideline clínico da JOSPS também e 2 excelentes referências, uma delas desse ano aqui, que traz bastante respaldo para a gente sobre como tratar esses pacientes. O que a gente tem? Isso aqui é uma figura do nosso capítulo de livro lá da Profísio, né? A gente detalha as 4 etapas do tratamento de uma forma a dar algum guia para os fisioterapeutas tratarem de uma forma mais assertiva
os pacientes com tendinopatia patelar, né? Então eu vou falar sobre os degraus pequenos da reabilitação, que a gente vai subir gradualmente de uma fase inicial para uma fase mais intermediária, para uma fase avançada de retorno ao esporte. Então, fase 1, educação é fundamental, manejo da carga, exercícios tratando a cadeia cinética, e os isométricos podem ser uma ferramenta que pode nos ajudar também. Na fase inicial, o isométrico parece ser benéfico para a tendinopatia patelar, então eles chamam de agachamento espanhol, parece ser uma ferramenta que a gente pode usar, ou o isométrico em cadeia cinética aberta. A gente pode tratar os déficits de dorsiflexão, por exemplo, com mobilizações articulares, mobilizações com movimento. Eu posso alongar as musculaturas que estiverem encurtadas, se esse for o problema, tratar os fatores da cadeia cinética fortalecendo a musculatura do quadril de forma isolada e olhar para a mecânica da aterrissagem de salto, são aspectos importantes, já na fase inicial. Além disso, fortalecer a musculatura glútea, tem aqui alguns exemplos só de exercícios que eu posso fazer na fase inicial já para fortalecer a musculatura glútea, com ênfase aí em tirar a sobrecarga do tendão patelar na aterrissagem de salto. Para o tendão de Aquiles também, eu posso fazer esses trabalhos de fortalecimento glúteo já desde o início. O glúteo máximo e o glúteo médio podem ser enfatizados aí desde o início, porque não vão trazer sobrecarga para o tecido e, na verdade, vão ajudar a gente a preparar ali o nosso atleta para as fases mais avançadas do tratamento. Para o tendão de Aquiles é importante a gente fortalecer o quadríceps também, porque é um sinergista importante do tríceps oral na propulsão anterior, então eu vou dar ênfase para o fortalecimento do quadríceps das diferentes maneiras desde a fase inicial. O isométrico parece ser benéfico, né? Tem um trabalho aí da Ebony Real de 2015 que viu resultados ótimos com o protocolo de exercícios isométricos para tendinopatia patelar, é um estudo clássico aí que já tem sido bastante citado na literatura. Eles viram resultados bastante importantes de redução, tanto em termos de resultado imediato, quanto 45 minutos depois da intervenção. E também houve um aumento significativo na força, e eles acreditam que isso aconteça por redução na inibição cortical. Então, o isométrico teria aí um efeito benéfico, tanto em termos de redução da dor, quanto de redução de inibição cortical da ativação do músculo quadríceps. Então, aí, as isometrias que são recomendadas atualmente, 5 séries de 30 a 45 segundos, a 70% da contração voluntária máxima, com 1 minuto de repouso entre as séries. A gente pode fazer em cadeia cinética fechada, aqui, por exemplo, para o tendão de Aquiles, ou em cadeia cinética aberta também. O manejo da carga é fundamental, a gente encontrar o equilíbrio entre a carga de treinamento e as variáveis que estão associadas à força, o controle, a flexibilidade que o meu atleta tem. E a gente pode usar um modelo de monitoramento da dor, para que o atleta fique numa zona aceitável de dor e não faça atividades que provoquem dor, por exemplo, atividades que gerem dor maior do que 5. E aí a gente está fazendo um manejo de cargas, em que a gente quer que depois que a gente dá um estímulo de alta intensidade, a gente dê um repouso adequado, faça uma recuperação adequada para que ele tenha um aumento na capacidade de forma gradual e não fique dando somente estímulos nocivos que vão somente reduzir a capacidade dele de suportar cargas. Eu vou ter que identificar quais são as atividades que são de alta carga para o tendão de Aquiles. Por exemplo, a gente tem aqui uma lista que a gente deveria evitar nessa fase inicial, mas eu não preciso tirar o atleta do esporte, eu só preciso que ele evite as atividades que provocam sobrecarga excessiva no tendão. E quanto mais sedentário o indivíduo, também tem que levar em consideração fatores metabólicos, como diabetes, dislipidemia, que são fatores que contribuem mais para a tendinopatia, enquanto que nos atletas o principal fator é a carga. E com relação aos aspectos psicológicos, a gente tem que levar em consideração também que eles também são importantes, portanto, para o prognóstico, a mediação da dor e para o efeito do tratamento. Então, tem um trabalho desse ano agora que está falando sobre a importância dos aspectos psicológicos sobre as tendinopatias. Dos 45 estudos que eles acharam na literatura, só 2 tinham avaliado fatores psicológicos. E eles colocam que fatores psicológicos como a autoeficácia, a evitação por medo, a expectativa do tratamento, são bastante importantes também, ao lado dos fatores biológicos, para que a gente tenha um bom resultado no nosso tratamento das tendinopatias. E é bom que isso já chamou atenção para a gente em aspectos de tratamento. Esse novo trabalho de tratamento desse ano já traz aspectos psicológicos como um dos aspectos para a gente considerar. Os atletas com frequência têm cinesiofobia, têm medo de ruptura de tendão, e a gente tem que levar isso em consideração. Eles recomendam aqui, por exemplo, que a gente leve em consideração aspectos como a ansiedade, a depressão, e aí a educação vai entrar aqui. Eu vou ter uma conversa muito franca com o meu atleta já desde o início, para que ele tenha expectativas realistas quanto ao tratamento, tentar entender quanto isso está interferindo com o senso de identidade dele enquanto atleta, se ele tem medo de ruptura ou não. Eu vou ter que conversar com ele para que ele entenda o quão resiliente é o sistema dele, para que ele realmente abrace o tratamento com exercícios progressivos. Então, os fatores psicológicos agora têm sido recomendados também como sendo um aspecto importante na reabilitação das tendinopatias.
Quando eu tiver com mínima dor no exercício isotônico, eu vou evoluir para a fase 2, que é de exercício isotônico, né? Então, exercício agora que a gente chama de exercício de carga lenta, então de alta intensidade, mas sendo feitos de forma lenta. Então, o protocolo que tem sido mais recomendado atualmente para tendinopatia patelar é esse aqui, com o que a gente chama de treino lento de alta carga, ou em inglês Heavy Slow Resistance Training, em que a gente faz aí 3 exercícios que dão ênfase para o músculo quadríceps, para o tendão patelar. A gente vai fazer esses exercícios em 4 séries, 3 minutos de repouso entre as séries, 3 vezes por semana, e a carga vai se progredir de 15 RM na primeira semana, progressivamente até chegar em 6 RM lá nas últimas semanas. E a gente vai fazer 3 vezes por semana de forma lenta, 3 segundos para descer e 3 segundos para subir. E por que é importante essas 3 vezes por semana? Né? Para a gente dar um repouso mínimo para o tendão. Né? Esse é um trabalho importante que coloca para a gente que se os tendões não tiverem pelo menos 36 horas de repouso entre séries de alta intensidade de exercício, a gente não tem uma adaptação positiva em termos de renovação de colágeno. A gente precisa de pelo menos 36 horas de repouso para ter mais síntese de colágeno do que degradação. Então, esse repouso de 36 horas entre sessões de exercício seriam bastante importantes para a gente reabilitar esses atletas adequadamente. Para o tendão de Aquiles, a gente tem aqui o protocolo de treino lento de alta carga, que foi publicado nesse trabalho aqui em 2015. O protocolo é exatamente o mesmo do protocolo de tendinopatia patelar, e os exercícios são esses 3 aqui: a elevação na ponta do pé na máquina, a elevação na ponta do pé no leg press e a elevação na ponta do pé sentado, para dar um pouco mais de ênfase para o músculo sólido, também sendo feitos de forma lenta, 3 segundos para descer, 3 segundos para subir. Aí, tendo evoluído bem nessa fase inicial, tem uma adequada força mínima já nos tendões, nos músculos, tem uma adequada tolerância à carga, então ele tem uma dor menor do que 3 de 0 a 10 num teste provocativo que eu faço no dia seguinte, né, que pode ser um agachamento unipodal no plano inclinado para o tendão patelar, ou um salto unipodal, ou uma elevação na ponta do pé para o tendão de Aquiles. Eu evoluo para a fase 3, que é a fase de carga com velocidade. Então, eu vou agora acrescentar a velocidade no meu tratamento. Por quê? Porque um exercício lento ele tem uma mesma carga no tendão do que um salto horizontal ou um salto vertical. Mas a taxa de carga em peso corporal por segundo é muito diferente. Aqui no salto vertical eu tenho uma taxa de carga muito mais alta no tendão do que no leg press, e no salto horizontal ainda maior. Então isso aqui só vai entrar na fase avançada do tratamento, eu não vou fazer na fase inicial. E um erro comum no manejo das tendinopatias de membro inferior é o pessoal pular essa etapa de armazenamento de energia e já voltar direto para o esporte, né? Já voltar direto depois que tem uma força razoável. E aí a gente tem aqui exemplos brasileiros já mostrando que, por exemplo, esse trabalho de mestrado lá do pessoal da Federal do Vale do Jequitinhonha em Mucuri, eles fizeram um questionário com pessoas especialistas em fisioterapia ortopédica ou esportiva, e eles viram que só 6,7% dos fisioterapeutas tinham aderência com as diretrizes mais atuais de tratamento de tendinopatia de Aquiles. O patelar também saiu um artigo esse ano, eles encontraram resultados similares, muita gente não está fazendo o que é o mais recomendado, e o que mais me assustou foi com relação à pliometria, que é dessa fase avançada aqui. Só 43% dos fisioterapeutas estão usando pliometria para que os atletas sejam preparados adequadamente para o retorno ao esporte. Isso é preocupante, porque isso é um dos aspectos mais importantes para a gente na fase avançada. Esse trabalho aqui desse ano, inclusive do ano passado, inclusive viu isso, que déficits importantes de força explosiva foram identificados em relação ao lado contralateral e em relação a controles sadios em indivíduos com tendinopatia de Aquiles. E eles colocam que o foco atual só em força máxima de forma lenta, sem ênfase na força explosiva, não prepara o atleta para as demandas do esporte. Então a gente deveria, agora os protocolos mais recentes enfatizam na fase avançada exercícios de alta intensidade e alta velocidade, para preparar o atleta de fato para a demanda esportiva. Então a gente tem já agora protocolos que nos ajudam a ver como é que a gente deveria progredir em termos de pliometria, né? Esse aqui é um artigo que traz para a gente como progredir em termos de pliometria, em termos de números, né? Você sai lá de saltos bipodais para saltos bipodais com o joelho mais rígido, para saltos um degrau para frente, para trás, saltos unipodais depois, quando já evoluiu dessa fase 3 para a fase 4, e depois exercícios específicos do esporte, no caso aqui da corrida, específicos para um atleta que seja corredor, né? Então aqui a gente já tem alguns parâmetros que nos ajudam melhor a ter uma ideia de como progredir na pliometria de forma gradual. E nessa fase final, então, exercícios pliométricos específicos do esporte, e aí vai ser individual de cada atleta, né, são importantes para restaurar aquele comportamento de mola que o tendão de Aquiles e o tendão patelar têm antes de deixar que o atleta retorne efetivamente para o esporte. Então aqui tem alguns exemplos de pliométricos modificados que podem ser feitos nessa fase avançada. Para tendão patelar, por exemplo, eu posso dar ênfase aí, então, a exercícios bipodais, depois unipodais, depois mudanças de direção.
e depois a gente construiu gradualmente essa capacidade para que o atleta agora chegue na fase avançada, fase 4, com o pliométrico propriamente dito, um pliométrico de alta intensidade agora, que tem aí diferentes maneiras de fazer isso. Eu trouxe aqui só alguns exemplos para vocês se inspirarem, né, na hora de identificar como vai ser a melhor forma de tratar o atleta de vocês com essa fase avançada de exercícios pliométricos para preparar eles de fato para o retorno ao esporte. E aí a aterrissagem de salto também a gente não pode deixar de considerar. Se a flexão de tronco reduz a sobrecarga nos tendões, no tendão patelar, por exemplo, treinar esse gesto esportivo com menor sobrecarga pode ser importante primeiro numa tarefa mais simples e depois numa tarefa específica do esporte. E aí, dessa forma, o que a gente fez, agora a gente pode levar esse treino também para o gesto esportivo propriamente dito, fazer o treino lá agora com os atletas saltando e aqui ensinando eles a como fazer uma boa aterrissagem usando as 3 articulações do membro inferior para dissipar, de fato, a energia de uma forma adequada. E aí, o mais específico do esporte possível, isso é fundamental para que a gente tenha, de fato, uma translação daquilo que foi treinado na nossa reabilitação para o uso dessa estratégia no gesto esportivo. Então aqui eu trouxe só alguns exemplos disso sendo feito por atletas no próprio campo. Ele pode fazer um treino ali saltando, pulando e pegando a bola, depois fazendo propriamente no gesto esportivo em si, pensando num atleta de vôlei, e especificamente vendo o atleta fazendo isso no esporte. Então dá para fazer sim uma aterrissagem de salto com uma boa flexão de tronco, virando para não bater na rede, por exemplo, mas há formas de você treinar isso na própria quadra com o atleta. E dessa forma, então, a gente construiu gradualmente a capacidade do tecido em degraus pequenos para que ele tenha, de fato, a capacidade para retornar ao esporte de forma adequada. Agradeço mais uma vez, então, a atenção e vamos bater um papinho aí sobre as dúvidas do pessoal. Muito, muito, muito bom. Muito obrigada. Adoro tua aula. Eu já te ouvi falar sobre isso algumas vezes. E uma das coisas que eu mais admiro é que ela não tá igual. Ela nunca tá igual. Então, muito obrigada. Muito bom mesmo. É sempre enriquecedor. E, cara, eu adoro realmente a tua aula. E, para mim, o maior ponto dela, o ponto-chave de fato, é que ela confronta, né, do início ao fim, vários mitos, assim, que foram construídos dentro da nossa profissão, da área da saúde, na verdade, né? O primeiro deles é que tendinite, a dor relacionada ao tendão é voltada para um processo inflamatório, né? A gente sabe hoje a gente tem questionado bastante os nossos conceitos, né, de dor, de causa, de origem de dor e tal, por conta de novos princípios da neurociência, da área e tudo mais, várias falhas, né, de hipóteses não confirmadas do nosso modelo biomédico aí mais arcaico, mas as tendinopatias, dentro do contexto de dor musculoesquelética crônica, para mim, é o ponto assim de maior interseção, sabe, de vários desses novos conceitos com conceitos antigos desmistificados. Então, por exemplo, você falou que ainda assim a gente considera, né, um mecanismo nociceptivo vindo como algo relacionado ali à experiência de dor, né? Só que nociceptivo não inflamatório químico. Então a gente confronta, né? E aí confronta a ideia de que era só inflamação e a dor era inflamação. E aí eu coloco a pergunta para você, né? Dentro desse contexto, Scatoni, a gente tem um desafio aí de educar, porque se o profissional da saúde achava que o problema era a inflamação, o paciente também acha, o atleta também acha até hoje, né? Então a gente tem um trabalho aí dentro da primeira fase das estratégias de abordagem e de tratamento que você colocou, educação. Como que você faz? O que você tem usado hoje? Que tipo de estratégia você tem usado para educar? Eu sei que você dá aula, né? Físios, enfim, o terapeuta e os pacientes. Como você consegue, né, virar essa chave assim de cara, não precisa proteger? Essa é uma excelente pergunta, né? Na verdade, essa acho que é a grande pergunta que a gente tem que tentar melhorar cada vez mais em responder no tratamento das disfunções musculoesqueléticas em geral. Como é que a gente aborda da melhor forma a educação, tanto do paciente quanto dos terapeutas que vão tratar esses pacientes, né? O que eu tenho feito, né? Em termos de educação dos fisioterapeutas, né, a gente tem tentado cada vez mais trazer esses conceitos mais atuais para os alunos, né, de uma forma muito ativa, ajudando eles a encontrar as ferramentas. Então eles vão atrás dos artigos mais atuais, eu guio com caso clínico,
E aí eles trazem para a gente a discussão, eles mesmos chegam na conclusão de que existia um conceito antigo de um jeito e que agora a coisa evoluiu para outras formas, né? A gente tem um incentivo muito grande para os alunos lerem artigos científicos desde os primeiros anos da graduação, então acho que isso já ajuda a, na graduação, mudar um pouco a forma como, pelo menos a gente, né, que foi educado de uma forma diferente, aprende a buscar o conteúdo. Então acho que isso já tem mudado bastante no ensino superior. Os fisioterapeutas que já estão atuando, o que a gente tem tentado fazer é translação de conhecimento. Então, postagem nas redes sociais desses conteúdos, de uma forma que eles consigam entender melhor e consigam consumir de forma rápida, mas ao mesmo tempo entender o quão complexo o conteúdo é e saber onde buscar depois a referência para poder ler mais a fundo sobre aquilo. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas querendo artigos depois que eu faço uma postagem, querendo discutir um caso clínico. Eu acho isso muito bacana. A gente tem tido uma mudança importante nos últimos 5 anos aí, na maneira como as pessoas consomem conteúdo, buscam as referências mais atualizadas. Isso é muito positivo, né? Com relação aos pacientes, né, o que a gente faz aí desde a fase inicial é uma conversa muito franca, primeiro escutando todas as crenças deles sobre a origem dos sintomas, os tratamentos anteriores que eles fizeram, porque o Sean McAuliffe, aquele autor que eu citei agora, ele estava no último consenso de tendinopatia lá na Holanda, né? E ele é o cara que mais levanta essa bandeira da questão dos aspectos psicossociais, dos aspectos psicológicos, e ele publicou um artigo qualitativo de tendinopatia de Aquiles que eu uso como referência sempre para falar sobre isso. Os pacientes morrem de medo de ruptura, eles morrem de medo de romper o tendão. Então eles têm cinesiofobia por isso. A identidade deles vem de ser um atleta, de fazer aquilo que ele faz com excelência. Então se você não conversa com ele, não entende o quanto aquilo está interferindo na vida social dele, na vida esportiva dele, não abraça aquilo para si como sendo algo muito importante, vamos tentar trabalhar o máximo possível isso com você, para que ele tenha uma expectativa positiva do tratamento, porque isso também melhora o prognóstico, a gente tem trabalho mostrando isso também com dor musculoesquelética, entender os tratamentos anteriores que ele fez, explicar para ele de uma forma muito clara a importância do manejo de cargas, que ele não pode fazer uma atividade de alta intensidade e alta velocidade sem que a gente converse direitinho, sem que eu perceba que de fato está na hora de evoluir. Então esse vínculo terapêutico que a gente tem que criar na primeira conversa, nas primeiras conversas, é fundamental para que o paciente abrace o tratamento e entenda que ele tem que fazer um trabalho gradual, que não tem fórmula mágica, que ele veio, eu falhei vários tratamentos, eu quero um tratamento rápido, eu quero um recurso que você me ajude a voltar logo, e a gente tem que conversar com eles para educá-los nesse sentido, né? Não é obrigação deles saber que não existe isso, a gente tem que trazer de uma forma clara para que eles entendam esse conteúdo. Então eu acho que é mais ou menos por aí que a gente tem trabalhado. A gente tem muito ainda a evoluir, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Muito bom, muito bom. Essa pergunta muita gente me faz assim nas redes sociais, sabe? Como que a gente explica, como que a gente fala. Enfim, acho que além de falar, né, só dar a informação em si, mas você trazer o atleta, o fato de você perguntar como ele se sente, né, eu acho muito interessante. A gente encontra em vários outros contextos do corpo esquelética esses déficits que você levantou aí por longos períodos de tempo, 10, 15 anos. No LCA não é diferente, por exemplo, né? Como que a gente, de repente, isso aí vem até de um cunho muito mais de receio, de medo, né? De insegurança de usar aquela perna, aquela articulação, do que falha específica de força. Talvez isso venha muito mais de forma secundária, né? Depois do tempo de exercício que eles foram expostos. É difícil acreditar que é simplesmente falha de força, né? De uma determinada muscular. Acho que a gente está engatinhando, mas engatinhando bem. E eu brinco que atleta é um bicho diferente, né? Como você falou, envolve a identidade deles. Eles usam isso para ganhar dinheiro em casa, né? O sonho da vida. Às vezes o cara tá na última fase da vida útil como atleta. São tantos outros contextos diferentes de um paciente sedentário, né? Com dor lombar que seja, uma dor diferente. Então, eu acho que respeitar esse contexto, falar de dor em atleta, de fato, é uma caixinha à parte, né? E acho que só essa questão de ruptura, né, que foi uma coisa que eu pincelei, só para aprofundar um pouquinho sobre isso, todos os atletas que eu peguei aqui já, atletas de basquete principalmente, eles morrem de medo de romper o tendão de Aquiles. Eles assistem a final da NBA, eles veem o Kevin Durant rompendo, ele morre, ele tem dor, ele acha que vai romper.
Então, ele tende a evitar exercício para o tendão, ele vai ficar sempre vigilante. Então, eu sempre tenho uma conversa muito franca com eles de que 95% das rupturas que acontecem são em pessoas que nunca tiveram dor. Então, só o fato de ele ter dor já quer dizer que ele tem uma chance muito pequena de romper. Então, só isso já faz com que ele... Nossa, é verdade. Aí vamos começar com carga progressiva, você vai... Aí, assim, só isso já faz com que ele tenha ali uma tendência melhor para se exercitar, ter menos medo de movimento. Acho que isso é importante, né? Comprar a ideia, né? Muito bom, muito bom. E outra coisa que eu gosto bastante de comentar e conversar dentro desse contexto de tendinopatia, assim, a gente fala muito de fatores de risco e fatores associados, né? E aí você levantou vários pontos, né? Ao longo do desenvolvimento de estudos, mas normalmente estudos caso controle, ou alguns cortes retrospectivos, né? Então a gente consegue enxergar muitos fatores presentes em indivíduos que já têm dor, mas não necessariamente avaliados naqueles indivíduos sem nenhum tipo de histórico de dor, de lesão, naquele tendão e tal. Então, assim, separando os tipos de estudo, né, que aí de fato afastam o que é fator de risco e o que é fator associado, pensando em trabalhos mais longitudinais, prospectivos, e aí isso também nos traz a pensar em talvez que tipo de fator realmente abordar ali num grupo, né, numa quadra, enfim, num time de basquete, de vôlei, para prevenir. Então, quais fatores realmente surgem aí na literatura como fator de risco que eu posso intervir antes do problema acontecer? Tem isso nas tendinopatias de membros inferiores? Tem bem menos do que fator associado, né, Nara? Mas eu citei alguns, né? E eu acho que um dos que eu sempre enfatizo é a questão da dorsiflexão no tornozelo, né? É um fator que a gente tem visto, tem 2 estudos prospectivos importantes que nos respaldam nesse sentido. Entorse de tornozelo prévia foi uma coisa que eu vi no meu doutorado também, que a grande maioria deles tinha entorse de tornozelo prévio, e tem um estudo prospectivo do American Journal que viu justamente isso, que os atletas que tinham restrição de dorsiflexão com frequência tinha um histórico de pelo menos 2 entorses de tornozelo severas, 2 entorses severas, e essa entorse levou à redução de dorsiflexão, que fez com que a partir daí ele tivesse uma mecânica alterada na aterrissagem de salto, gerando sobrecarga no tendão potencialmente. Então, um dos fatores que a gente mais bate na tecla de olhar, de fato, é um fator distal, que é a dorsiflexão do tornozelo. Aí, outros fatores de risco que a gente tem claros para as 2 tendinopatias, a patelar e a de Aquiles, são a fraqueza do músculo local. Então, fraqueza de quadríceps já foi identificado como fator de risco para a tendinopatia patelar e fraqueza de tríceps ural como fator de risco para a tendinopatia de Aquiles. Tirando esses aspectos biomecânicos que a gente tem a carga de treinamento. Carga de treinamento parece ser chave. Então, carga excessiva, sem repouso adequado entre os volumes entre as atividades de alto volume, alta intensidade de treinamento, sem o repouso adequado, são fatores de risco também para que a gente desenvolva um problema nos tendões. Então, manejo de cargas, um planejamento adequado junto com a equipe de preparação física para que a gente tenha repouso entre as séries de treinamento, entre as atividades de musculação, e esses fatores biomecânicos em termos de fraqueza de quadríceps, de tríceps ural e a dorsiflexão de tornozelo são os principais que a gente tem hoje. Eu sempre cito um caso lá na Austrália, quando eu fiz a avaliação dos atletas de elite, que a gente avaliou lá, a gente viu que os caras faziam musculação de membro inferior, agachamento pesado mesmo, lá em cima a carga, né, em termos de RM, no mesmo dia que eles faziam treino de fundamento de salto. Né? Saltavam centenas de vezes, aí assim, a gente foi conversar com o preparador, aí quando foi fazer ultrassom no joelho dos caras, todo mundo tinha alteração de imagem, os de basquete. Aí conversamos com a equipe, né? Porque assim, não tem como, é a definição de sobrecarga. Se você faz exercício de alta intensidade, salta centenas de vezes e não dá repouso adequado para os tecidos, você vai ter sobrecarga. Aí a gente mostrou os ultrassons para os caras, eles falaram, pô, realmente, né? E a partir daí você faz um trabalho de formiguinha para mudar aquela mentalidade que sempre fiz desse jeito, quem é esse cara para querer me ensinar? Mas é mais ou menos isso. Acho que em termos de fator de risco é por aí. O que a gente tem mais claro na literatura, o resto é fator associado. Né? A questão proximal, a questão da aterrissagem de salto ainda é estudo transversal, mas que a gente leva como importante porque faz sentido em termos de provocar sobrecarga nos tecidos. Né? Não, excelente. Eu gosto sempre de separar, porque as pessoas, ao confundirem, né, esses 2 tipos de fatores, acabam achando que tudo tem correlação com um possível risco aumentado, né? E, na verdade, alguns deles a gente acha já depois que existe ali a instalação da condição.
E aí pensar em prevenção foram excelentes. E fatores modificáveis, né, Scatone? O que é muito legal para o fisioterapeuta que trabalha ali diretamente com o time, com a equipe e tudo mais. E essa coisa da cultura da equipe médica, né? Acho que isso também é um trabalho de formiguinha mesmo. Inclusive, é um dos pontos que saiu no último editorial que vários dos nossos autores amigos aqui brasileiros publicaram em manejo de dor aguda, né, em atletas. É essa homogeneização assim da ideia, da mensagem mesmo dentro da equipe médica. Em algum momento, acho que a gente consegue melhorar e o atleta tende a ganhar. E dentro desse contexto que você falou de fatores associados, e aí muitos deles relacionados mesmo de maneira bem plausível ao aumento da carga no tendão, né? Eu queria te perguntar assim, o que você vê. Você usou o exemplo da flexão de tronco, né? Com certeza o aumento da flexão de tronco acaba reduzindo mesmo demanda, né, na articulação do joelho e automaticamente estresse no tendão. Vocês mostraram isso brilhantemente. A gente entende isso como estratégia de manejo de carga também, né? Que foi a conclusão ali final, uma dica aí que vocês deram. Quais outras estratégias ali na prática, né, mecanicamente falando, você consegue perceber, você consegue ver que faz sentido, que faz efeito? Então, por exemplo, tendão patelar, agora pensando em modificadores de sintomas mais diretamente, assim, né? Vocês viram uma modificação imediata da dor quando o atleta aterrissava com o tronco mais em flexão. A gente gosta muito, eu particularmente gosto muito da faixinha, da tira infrapatelar, de um tape rígido ali no tendão calcâneo. Se muda a queixa do paciente imediata, eu particularmente na clínica gosto muito. Tem alguma outra estratégia que você tem aí na manga, na caixinha, para modificar sintoma mais rápido e ajudar o paciente a engrenar no movimento, no exercício? O que eu gosto de olhar sempre na área é para o gesto esportivo, né? A gente frequentemente identifica uma coisa ou outra ali. É claro que a gente tem que tomar cuidado com o discurso, né? Também para não levar a mais vigilância, hipervigilância, evitação do movimento. Mas quando a gente mostra, por exemplo, uma tendinopatia insercional de Aquiles, né? Eu estava discutindo um caso recente agora de um paciente nosso aqui. Você olha o cara correndo, ele tem um overstride tremendo, uma dorsiflexão muito grande, porque ele faz uma passada muito larga. Então, se você aumenta a cadência, diminui o tamanho da passada, só isso já é suficiente para diminuir a sobrecarga nos tecidos. Você tem menos oscilação vertical, né, do centro de massa, você tem menos força de reação do solo. Então, para a corrida, pode ser uma estratégia também para um atleta com tendinopatia de Aquiles, mexer na cadência, você talvez olhar para o gesto esportivo em si e ver de que forma a sobrecarga está incidindo mais naquela articulação em relação às demais. E aí, com pequenas estratégias, aí eu gosto muito de usar o foco externo, né? Eu fiz uma postagem recentemente sobre isso, usar foco externo para eles modificarem o gesto, tem mais resultado do que fazer foco interno, ficar falando para ele mudar o gesto. Faz mais flexão de tronco, em vez de falar isso, fala para ele alcançar um cone lá na frente, na hora que ele aterrissa de um salto, por exemplo. A dorsiflexão da corrida pode ser com um metrônomo, que eu posso melhorar a cadência. Tem uma série de estratégias que a gente pode usar, né? Eu, particularmente, prefiro olhar para o gesto como um todo de diferentes maneiras e ver se de fato tem alguma coisa ali que está provocando mais sobrecarga, que está provocando compressão. Então, o alongamento é uma coisa comum também. Eles fazem muito alongamento na fase inicial porque eles acreditam que melhora e, na verdade, a gente sabe que não ajuda tanto e, na verdade, pode até piorar. Então, olhar se tem alguma coisa na atividade laboral dele que faz com que ele fique muito tempo ajoelhado no chão, que faz com que ele fique muito tempo com o joelho em flexão máxima, que gera compressão também no tendão patelar. Para o tendão de Aquiles, meias de compressão, a gente tem um trabalho que viu, um trabalho ainda é transversal, não tem fator de risco associado, mas vendo que aquela meia de compressão que alguns atletas gostam de usar, estava associado ao desenvolvimento de tendinopatia de Aquiles também, talvez porque está comprimindo o tendão. Então, principalmente tendinopatia insercional, a gente tem que tomar cuidado com um calçado muito apertado. Então, olhar para essas pequenas coisas já fazem muita diferença para a gente nesse primeiro momento aí já para diminuir a dor. Excelente, cara, excelente. E eu vou puxar o teu gancho para uma fala que você usou aí, em relação a tomar cuidado com o discurso. A gente usa o movimento para tratar, né? Então, se a gente já chega abordando o indivíduo, o atleta, dizendo que ele está se movimentando errado, né? Que aquilo é ruim, é prejudicial para ele. Primeiro que a gente parte do princípio que vai ensinar o certo, e ninguém sabe o que é necessariamente certo. E depois que, assim, a gente não enxerga grandes fatores de risco em relação a
como a gente se movimenta, né, como algo errado. Mas a gente observa situações como essa do tronco, por exemplo, né, ou da melhor dissipação, usando mais essa tríplice flexão, dividindo um pouco mais as cargas entre as articulações do membro inferior, como uma boa estratégia para dissipação de carga mais homogênea, né? Então, tudo bem a gente usar estratégias que modifiquem o movimento, às vezes como até uma muleta ali inicialmente, né? Pelo menos para ajudar manejo de carga e tal. Mas o discurso, gente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não pecar, porque a gente pode ir contra aquilo que a gente vai propor, né? E eu gostei demais do teu comentário. E aí a gente tem maneiras de fazer isso, né? É só você não dizer, ó, tá errado fazer isso, não, assim você vai machucar. É só você olhar e falar, tenta fazer desse jeito, modifica assim, só isso aqui, veja o que acontece, veja como você se sente, né? Eu peguei isso no curso de Maitland, eu fiz o curso de Maitland, sei lá quando foi, 2006, 2007, eu acho, estava na graduação ainda. E eu lembro que o Rubinho ensinava sobre isso, sobre você mudar, por exemplo, a posição de dormir, que se for uma posição muito extrema que a pessoa tá ficando, que ela bota a mão na cara assim, aí ela tem dor no túnel do carpo. Se você muda uma pequena coisa, e não é assim dizendo tá errado dormir desse jeito, é você tenta dormir desse jeito, coloca um travesseiro aqui embaixo, em vez de ficar assim, você fica assim agora. Como é que você se sente? Aí a pessoa parece que incomoda menos. A pessoa tem que chegar na conclusão. Não adianta você chegar e dizer, ó, esse é o jeito de fazer, né? Se você sugere, tenta fazer desse jeito, ver o que acontece, né? A pessoa, talvez, vamos tentar fazer assim, vamos ver o que acontece por alguns dias, né? E assim, já faz muita diferença em relação a você dizer pro cara, tá errado fazer desse jeito. Até porque ele não vai, muitos não vão comprar, porque quem é esse cara para me dizer como é que eu devo fazer? Eu tô saltando assim a minha vida inteira, eu sou atleta de alto rendimento, chega um cara e vai me dizer que não é assim que faz, né? Como assim, né? Então, se a gente realmente explicar para eles que é uma estratégia para minimizar a sobrecarga, a gente está fazendo isso agora desse jeito, veja como você se sente, vamos tentar mudar aqui, eu acho que a adesão deles também melhora bastante. Excelente. E assim, a ideia, e você construiu isso muito bem dentro da aula, é melhorar a capacidade e tolerância dos tendões, né? Então, em algum momento, a gente vai fazendo direitinho, a gente desenvolver capacidade para aquele indivíduo voltar a saltar como ele se sente mais confortável. Às vezes, ele vai voltar pro original do sistema dele, mas o tendão, quando bem treinado, né, ele consegue se adaptar a isso. Então, eu ultimamente tenho partilhado muito dessa opinião, né? De usar o movimento até mudança, e aí vem a necessidade da gente continuar entendendo sobre biomecânica, né? Não tem como a gente falar, eu vou abordar agora estratégia de graduação de carga e tal, não tem como você propor um programa gradual de evolução de carga, né, de progressão de carga, sem entender de mecânica, né, sem entender como você estressa mais, por que ao flexionar o tronco existe redução do estresse no tendão, por exemplo. Então, a mecânica permeia toda a nossa tomada de decisão quando a gente fala de progressão de carga, por exemplo, né? E aí eu vou para um pontinho final, que eu queria muito que você desse a sua opinião ou explicasse um pouco mais em relação a esse gap gigante que a gente tem, talvez, entre a terceira e a quarta fase, que é a dificuldade que as pessoas têm de programar treino pliométrico, né? Que os fisioterapeutas têm de programar treino pliométrico antes de devolver o atleta para a quadra, enfim, para qualquer tipo de função, principalmente os saltadores, né? A gente continua achando que é só fortalecer. E essa transição, muitas vezes, é a chave, né? De como o sistema aplica a força que ele ganhou lá nos exercícios para força apenas, né? Força resistiva, enfim. Então, Nádia, essa é uma das coisas que eu mais tenho batido na tecla no meu Instagram. Eu tenho feito muita postagem sobre isso, eu vou fazer até mais agora, porque assim, é uma das coisas que eu vejo que é o principal erro do pessoal. Eu converso muito com as pessoas que tratam pessoas com tendinopatia, e eu já fui em 4, tá indo pro 4 agora, consenso de tendinopatia, e se discute muito os fatores que são frequentemente negligenciados no tratamento. E esse é um deles, né? A transição da fase final para retorno ao esporte. E a minha hipótese do porquê isso acontece é porque a gente teve por muito tempo um protocolo enraizado, que era um protocolo gradual de exercício excêntrico, 3 séries de 15 todos os dias, e aí depois disso o protocolo era volta para o esporte. Não tinha exatamente uma transição para a pliometria. E a gente tem cada vez mais vem entendendo que os tendões do membro inferior se comportam como molas, eles têm aquele comportamento de absorção e liberação de energia. E eu vejo isso muito claramente quando eu faço a avaliação de um atleta de corrida,
que corre 15, 20 quilômetros, você faz o hill rise com ele, o teste de elevação na ponta do pé, e o cara fadiga com 15, 20, 25 repetições. Você fala, como é que o cara com 25 repetições fadigou a panturrilha se ele corre 10 quilômetros? Por quê? Porque ele usa esse comportamento elástico dos tendões para gerar a propulsão para frente. Ele usa muito aquilo. Então, se eu não treinar isso, se eu não fizer esse trabalho de gradualmente retornar a habilidade de mola do tendão, eu não vou conseguir fazer com que ele realmente se prepare para a demanda que ele vai precisar enfrentar no esporte. E eu acho que em parte vem disso, dos protocolos antigos que a gente tinha, de que o exercício tinha que ser assim, desse jeito, e depois volta para o esporte. Então, cada vez mais a gente tem batido na tecla da educação, de que são etapas importantes, o tendão se comporta como uma mola, a gente precisa restaurar isso, e o exercício pliométrico específico do esporte é a ferramenta que a gente tem para isso. Perfeito. E você falou do tendão de Aquiles e em corredores, a gente tem evidência hoje que um tendão bem treinado, ele ajuda inclusive na economia de energia do corredor, né? É um tecido passivo, ele não precisa contrair musculatura, o tecido passivo bem treinado ajuda na propulsão. Então, definitivamente não tem como negligenciar isso, definitivamente. Né? Principalmente vindo, por exemplo, de um atleta que tem como característica essa rigidez de aterrissagem, né? Há muito tempo ele perdeu essa capacidade de amortecer ou de acumular e liberar. Então, de fato, não dá para negligenciar. E eu tô, assim, muito arrasada olhando o tempo aqui. Vou te fazer a última pergunta. Pode responder de bate-pronto mesmo, o que vier na cabeça. Principalmente pensando no físio do esporte, tá tratando esse atleta. Até onde vai o físio na alta desse paciente? E, enfim, a gente está falando de exercício, a gente trata esses pacientes com exercício, né? Então, a gente divide essa ferramenta com o educador físico, com o preparador, até onde vai o físio? Como que a gente dá alta? Que critérios a gente tem para alta, mesmo sabendo que, de repente, esse atleta vai continuar fazendo alguns exercícios, mas com o preparador, talvez, não com o fisioterapeuta. Eu acho que é outro desafio importante, a gente saber como usar essa transdisciplinaridade, saber como trabalhar em equipe, né? Entender que a gente só vai até uma certa etapa, depois a parte de prescrição de exercício realmente para a pessoa de alto rendimento vai vir do profissional de educação física. Então, a minha opinião é que a gente tem que fazer uma transição ainda com um trabalho simultâneo das duas profissões, entre a fase 3 para o começo da fase 4 até o retorno ao esporte, já tem que ter aí a conversa com o profissional de educação física para ele me ajudar, inclusive, a pensar na pliometria, na prescrição dos pliométricos de forma específica para aquele esporte, do alto rendimento, para onde ele quer preparar o cara para chegar no pico, para conseguir competir na melhor capacidade que ele tem. Então, já a partir dali, da terceira para a quarta fase, já é o ideal que você já tenha ali a integração com o profissional de educação física para conseguir fazer isso. Critérios de alta importantes. Tem que fazer teste funcional. Eu gosto muito de um teste que chama-se Side Hop Test, que a gente faz em apoio unipodal para tendão de Aquiles. Você marca lá 30 segundos o cara saltando, vê quantas vezes ele consegue saltar com um lado e com o outro. Nunca vi isso em artigo de tendão de Aquiles ainda. É um teste descrito para lesão de LCA, mas eu acho que se encaixa como uma luva para tendinopatia de Aquiles. Para tendão patelar, o Hop Test é um teste que eu gosto muito. O teste de salto vertical em apoio unipodal também eu acho que é muito importante para ver a potência de um lado em relação ao outro. Então, a gente tem ferramentas, né? A gente tem que começar a usar e começar realmente a entender melhor que trabalhando junto com outros profissionais a gente vai crescer cada vez mais e quem ganha é o atleta. Excelente. Ai, muito bom. Muito, 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 muito bom. Eu realmente queria ficar aqui por mais umas 2 horas. A voz da consciência aqui já está falando do tempo. Mas, cara, você conseguiu de uma maneira muito brilhante falar aí de vários, né, pontos, não só de um tipo de tendinopatia, você abordou várias coisas. Acho que a gente precisa abrir uma outra aula para falar só de tendinopatia glútea. Tem bastante coisa saindo, né, recentemente. É um mundo à parte, né? Parte, exato. Mas bastante coisa aí do pessoal da Austrália, do Canadá, tô bem contente com as últimas publicações, mas a gente abre isso para outro dia. Exatamente. Muito obrigada, Scatoni. Pode dar aí sua mensagem final. Se eu tivesse que falar 3 pontos importantes para a reabilitação de tendinopatias dos membros inferiores, o que seria? E aí já se despede, manda um beijo pra galera. Então, só quero agradecer mais uma vez. Eu acho que os 3 pontos-chave são manejo de carga,
educação e carga progressiva, não esquecendo da pliometria com retorno ao esporte. São aspectos fundamentais, entender a demanda, entender a capacidade, avaliar o seu paciente, entender as crenças e aquilo que ele acredita que contribui para o sintoma. Tudo isso que eu falei, né? É difícil sintetizar, mas eu acho que manejo de carga, educação e carga progressiva com uma transição adequada para o retorno ao esporte é o que é chave para a gente reabilitar de uma forma mais assertiva esses pacientes. Agradeço mais uma vez o convite, mais uma vez é uma honra enorme estar aqui com vocês, espero ter contribuído um pouquinho e estou à disposição para discussões, fiquem à vontade para entrar em contato, estou sempre aberto aí para a gente bater um papo. Muito bom, gente. Sigam Rodrigo Scattoni nas redes sociais, porque tem muito conteúdo incrível sobre isso e muitas outras coisas que ele fala também. Tá? Obrigada, Rodrigo. Uma honra enorme pra gente. Galera, tenho certeza que todo mundo gostou, porque eu tô aqui eufórica ainda. Um beijo para vocês. Até a próxima aula. Continuem curtindo o congresso, que tá uma aula melhor que a outra. Tá bom? Um beijo. Obrigada, pessoal. Obrigada, Rodrigo.